Bom, só pegando um outro lugar aqui para a gente ver aqui, tá? Então aqui, Michael Faraday experimentalmente observou que a tensão média induzida e, consequentemente, a corrente elétrica induzida é maior quanto mais rápida for a variação do fluxo magnético no circuito. Então, ele observou que a tensão média induzida e, consequentemente, a corrente elétrica induzida é maior quanto mais rápida for a variação do fluxo magnético no circuito. Lembrando que essa tensão média induzida dá-se o nome de força eletromotriz induzida, que é essa daqui. Então, a força eletromotriz medida em volts, o fluxo magnético vai ser medido em Weber, intervalo de tempo em segundo. Eventualmente, devido à lei de Lenz, que afirma que a força eletromotriz induzida se opõe à variação de fluxo, costuma-se escrever a lei de Lenz da seguinte forma. Bom, força eletromotriz induzida pelo movimento, que eu mostrei lá no finalzinho do outro vídeo. Força eletromotriz gerada por um condutor móvel num campo elétrico uniforme. Força eletromotriz gerada por um condutor móvel imerso num campo elétrico uniforme. Esse condutor tem o comportamento de um gerador mecânico de eletricidade de força eletromotriz. Então, está aqui a espira, aqui a barra. Esse L é o tamanho, né, dessa largura aqui, tá ok? Aqui é a área da espira, no caso aqui área inicial, área final. Então aqui, quando você movimenta o condutor RS, está aqui o condutor RS, de comprimento L, esse L então aqui, olha, esse comprimento aqui, ó, desse condutor, com velocidade constante para a direita, você está aumentando a área da espira de ΔS, que é igual a Y vezes L, provocando uma variação de fluxo magnético que, por sua vez, faz surgir na espira uma corrente elétrica induzida e, consequentemente, uma tensão, que é a força eletromotriz induzida, ok? Então tá aqui, ó, força eletromotriz, ΔΦ sobre ΔT. A variação de fluxo num campo magnético uniforme é dado por ΔΦ. Quem é ΔΦ? Formulazinha que a gente viu lá no início. B, vetor campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno de alfa. Então tá aqui, ele substituiu. E com isso a gente chega a uma outra fórmula. Essa força eletromotriz aqui, a gente também pode calcular pelo produto entre o vetor campo magnético, o comprimento desse condutor aqui, tá? E ver aqui, ó, a velocidade com que ele está sendo puxado, ou para um lado ou para o outro, tá? Então aqui, o sentido da corrente elétrica induzida é fornecida pela lei de Lenz. A força eletromotriz induzida e a corrente induzida geram um fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo causador da indução. Se a área aumenta, o fluxo indutor também aumenta.
e deve surgir no interior da espira um fluxo induzido contrário para se opor a esse aumento diminuindo. É com esse fluxo induzido e contrário ao fluxo indutor no interior da espira que você aplica a regra da mão direita, fornecendo o sentido da corrente induzida. Então tá aqui, ó. Trouxe para cá, abriu a área, o fluxo, o meu fluxo indutor está no mesmo sentido que o vetor campo magnético, e aí essa corrente vai gerar um fluxo induzido no sentido contrário. Tá aqui, ó. Como o fluxo indutor está entrando na folha e a área aumentando, ele também está aumentando. E assim deve surgir um fluxo induzido no sentido contrário, saindo da folha, de maneira que ele se oponha a esse aumento. Utilizando a regra da mão direita para o fluxo filinha, que é o fluxo induzido, você obtém o sentido da corrente na espira, no caso, anti-horário. Já aqui na segunda observação, nós vamos diminuir a área. E isso você diminui o fluxo. Então aqui, ó, como o fluxo indutor está entrando na folha e a área está diminuindo, esse fluxo também vai diminuir. E assim deve surgir um fluxo induzido filinha de mesmo sentido. Então é o contrário do outro. Quando a minha área aumenta, o meu fluxo indutor é no mesmo sentido que o vetor campo magnético. Então, se está aumentando, é criado um fluxo induzido no sentido contrário. Já quando a área diminui, é criado um fluxo induzido no mesmo sentido do fluxo indutor. Para que se oponha a essa diminuição. Utilizando a regra da mão direita para o fluxo filinha, você obtém o sentido da corrente na espira, no caso horário. Então, quando você aumenta a área, a corrente gira no sentido anti-horário. Quando você diminui a área, a corrente gira no sentido horário. Ok? Então aqui nós temos, né? A gente tem a barra aqui. Então a gente utiliza essa outra fórmula daqui, que é o vetor campo magnético, o comprimento da barra RS, e V aqui é a velocidade. Obviamente sempre em metros por segundo. Ok? E aqui a gente tem aqui alguns exemplos aí. Vocês leiam aí. Beleza, gente? Então é isso. Tá? Então aí fica a segunda parte. Tá bom?